Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 1, lemos o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Quer dizer, quem é que Deus está usando para escrever essa carta? É o grande apóstolo São Paulo. Para quem? O destinatário? A igreja de Deus que está em Corinto. Né? A igreja de Deus que está em Corinto, vírgula, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Meus amados, essa maravilhosa epístola é uma epístola, conferir aqui, ela tem somente 16 capítulos. Ela tem 16 capítulos. Muito embora na origem, né, naquele momento, né, lá no primeiro século, início quando essa carta foi escrita, era para tratar daquela igreja, mas na mente de Deus, todas essas cartas seria para socorrer o corpo de Cristo em qualquer época e em qualquer outro lugar. Correto? Portanto, as lições, os ensinamentos, eles ultrapassam o tempo, né, e as épocas, porque o ser humano é o mesmo ser humano. O inimigo, o diabo, é o mesmo diabo. Amém? E a solução é a mesma solução. Amém? Por isso, quando nós... Aquelas pessoas que se converteram, né, e que vivem uma lua de mel com Jesus, estão no primeiro amor e devem continuar sempre cheios do Espírito Santo, são pessoas que aprenderam a respeitar a Bíblia como palavra de Deus e não palavra de homens. Eu já contei, vou contar um pouquinho, né? Você sabe que às vezes existem gente que quer ridicularizar a Bíblia. Um dia eu me sento numa cadeira para cortar o cabelo, de vez em quando, já tenho que cortar novamente. E eu cito um salmo. Quando eu faço a citação do salmo, o amigo barbeiro, ele fala assim, mas a Bíblia é palavra é coisa de homem, assim mesmo. E aí, quem fala o que quer, ouve o que precisa. Se alguém quiser louvar, pode louvar. Sem raiva, sem nada, quer dizer, ele abriu o coração dele, né? E aí eu comecei assim, mas o que é que você tem contra o homem? Eu disse no nível dele, né? Disse que a Bíblia não me dia crédito porque era homem. Eu falei, olha, eu estou aqui na cadeira, dei a minha cabeça na tua mão, e você é um homem. Sim ou não? Sim ou não? Você utiliza telefone? Utilizo. Foi um homem, Graham Bell. Você isso, aí eu comecei a mostrar, aí, você não pode rebaixar, apesar do pecado da natureza humana, você não pode rebaixar, né? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, correto? E apesar do pecado, quanta coisa boa vem por meio do homem. Sim ou não? Então vamos devagar. Aí ele já foi, afinal de contas, você confiar a tua cabeça. Olhei ali para o Eduardo, dono de salão, né? Ou então você confiar o seu rosto para alguém fazer a barba. Você tem que confiar na capacidade da pessoa, né? Correto? Cirurgião, um médico, você entra numa UTI, né? Fica na mão, correto? Está na mão de Deus, mas através de um profissional. Pô, subir. Quem tem medo de andar de avião aí? Tem gente que tem, né? Mas imagine, quando você entra naquele avião, e agora? Você não vai fazer mais nada. Você vai confiar
porque ali tem uma pessoa qualificada que vai utilizar todo o seu conhecimento, correto? Para levantar aquele pedaço de... aquela coisa pesada no ar, gente. É um negócio tremendo. Então, fala assim, nem 8, nem 80. Principalmente se quiser atacar a palavra de Deus. Aí eu disse, se do ponto de vista natural existem homens especiais, correto? Que nos abençoam com grandes invenções e grandes serviços na sociedade, também, para escrever este livro, Deus separou, aí a Bíblia diz que Deus santificou homens, quer dizer, Deus separou para um serviço especial e homens que eram santos. Eles são separados por Deus, não é qualquer um, correto? Mas que pessoas que têm tiveram, né, uma transformação espiritual e moral. Quem está entendendo? Amém, 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 amém? Eu não quero nem me estender muito nessa parte, mas o que eu quero colocar é que é imperativo que eu veja este livro como um livro que foi soprado por Deus. Amém? Há uma frase que a gente fala há muito tempo. Quando a Bíblia fala, quem tem a Bíblia? Quando a Bíblia fala, é Deus quem está falando. E a gente cita Santo Agostinho, que é considerado um grande ícone, né, na história da igreja, citado e respeitado por muitas pessoas. Vem dele essa frase: o que tuas escrituras, quer dizer, escrituras de Deus, o que tuas escrituras dizem, tu o dizes. Então, a vitalidade que eu tenho e que qualquer um outro cristão tem, né, o encorajamento que nós temos, vem da nossa confiança na palavra de Deus. Vivemos uma época que nunca se viu tanta Bíblia. Tanta Bíblia. Mas, apesar disso, muitas pessoas não a leem, né? não respeitam como palavra de Deus. Ela só funciona onde ela é temida. Glórias a Deus. Quando você aplica a palavra, aplicar em todas as áreas da sua vida, ela vai funcionar. Amém? Ela vai funcionar. Eu nunca me esqueço de uma situação que houve envolvendo até um rapaz na nossa igreja lá no Sul, que dado momento ele foi fazer uma faculdade, e a faculdade não é culpada, tá? E nós aqui somos estimuladores de estudar, né? Vocês sabem, desde que Deus me trouxe, tinha gente parado, gente que achava que tinha passado o tempo, e nós pregamos a palavra, e graças a Deus muita gente foi estudar. Então, nada contra estudar, nada contra, né, os próprios pastores, né? Pastor Alex, por exemplo, está fazendo administração de empresas, né? Correto? Pastor Elane Fiuza também, filosofia. Então, várias pessoas, então, não tem nada a ver, vamos fazer estudar mesmo. Mas, lamentavelmente, né, esse rapaz, ele foi e certamente deixou lá uma seta entrar, ele começou agora a duvidar da Bíblia. Ele começou agora a querer duvidar da Bíblia como a palavra de Deus. Compadecido, pedimos que ele viesse ao Rio de Janeiro. Recebemos ele, como sempre recebemos, com carinho, com amor. Levamos ele para jantar. Tivemos a primeira conversa e depois viemos para o nosso salão missionário. Estava presente o pastor Evandro, né? Outros obreiros. E deixamos ele falar. Não, ele começou a falar, não, ele agora começou a questionar a Bíblia e tal. Bom, ele era um calouro de uma faculdade, né? Então, eu tentei ajudá-lo da seguinte forma. Número 1, peguei um livro, que a gente precisa colocar até na livraria, que tem vários cientistas e pessoas, políticos, pessoas renomadas, pessoas do mais alto calibre, né?
campo da filosofia, um Jean-Jacques Rousseau, né? Um Isaac Newton. Só... Quem está entendendo? O que esses homens diziam da Bíblia. Aí colocamos para ele, a universidade, então toma aqui. Ó. Olha o que aqui se diz. Olha o que aqui se diz. Olha o que aqui se diz. Nenhum deles desmerecendo a Bíblia. Nenhum deles. Aí ele foi ouvindo, né? E a gente... Com isso a gente quer dizer o seguinte, rapaz, você é um calouro, tu está começando agora, você não escreveu nenhuma história, você não construiu nada ainda, você começou a... Né? Olha aqui quem tem o seu nome na galeria dos compêndios universal. O que é que eles dizem da Bíblia? Querendo ajudar a pessoa a pensar, né? A arte de pensar. Aí eu falei para ele, agora eu vou te dizer por que eu creio na Bíblia. Não é por causa de nenhum desses homens. Mas eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus porque a pessoa mais importante, mais sábia que já pisou nesse planeta, Deus, o Filho, que se tornou homem, e o seu nome humano é Jesus, ele a reverenciou como palavra de Deus e submeteu-se à Escritura. Os irmãos entenderam? Não precisa aplaudir, não. Eu prefiro que vocês entendam. Senão, né, eu quero que entendam. Porque todos nós, né? Todos nós, desde criança, quando ouvimos o Evangelho, a gente não conhecia nada. Então, eu não passei a crer porque Napoleão Bonaparte disse que a Bíblia não é um livro comum, senão que é uma criatura vidente, dotada de uma energia que vence a quando se lhe opõe. Então, Napoleão falou, eu creio. Já que o senhor falou, eu creio. Não, eu creio porque acima deles, acima de todos eles, acima de todos os filósofos, todos os cientistas, o Filho de Deus, olha para cá, ele que é Deus, tomou sobre si a natureza humana e como homem, vocês estão entendendo? Quando ele foi enfrentar o Satanás, naquela tentação lá no deserto, aquilo ali é tremendo, o diabo acompanhou Jesus, né? Acompanhou Jesus, sabendo que ele era o Messias, sabendo que ele era o Verbo que se fez carne, sabendo que ele participou da criação do mundo, mas agora ele estava como homem. E o diabo disse, agora é hora de arrebentar com ele, porque o homem eu rebento. Lá no Éden, rebentei Adão. Eu faço e acontecer, ele está como homem. E ele está jejuando, está 40 dias sem comer. Vou colocar dúvida na cabeça dele aqui. Ó. É uma das táticas de Satanás, é jogar dúvida. Né? Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformar em pães. Porque quando você estuda a Bíblia, existem vários títulos atribuídos a Jesus. Né? O Filho de Deus significa que ele é Deus. Correto? Mas ele se fez carne, então ele também tornou-se o Filho do homem. Então ele assumiu a natureza humana para cumprir a lei que nós não conseguimos cumprir e morrer na cruz, derramar o seu sangue para fazer a expiação. Mas ele também era chamado do filho de Davi, porque ele veio da descendência real. Tinha sangue, vocês estão entendendo ou não? Da descendência de Davi. E a coisa mais importante, ele veio sem pecado para nos salvar nós pecadores. Falando sobre o Senhor Jesus. E o diabo é frontal, porque tudo que o diabo queria é que ele não fosse a cruz, que ele saísse do propósito de Deus e vai dizer o quê? Se tu és o Filho, quer dizer, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformar em pães. E aí? E aí? Aquele que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, obediente até para morrer naquela cruz, ele tinha que ir àquela cruz, ele tinha que morrer naquela cruz. Como é que ele vai botar o diabo no lugar dele? Hein? Ele vai citar a palavra. E como é que ele cita? Está escrito. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas
Toda a palavra é Jesus. Então, se Jesus reconhece a palavra, se submete à palavra, amém? Isso que me convenceu. Depois nós estudamos, você conhece isso, conhece aquilo, outro, mas não é isso, não é? Até porque a grandiosa salvação é preciso ter uma intervenção do Espírito Santo que vem nos convencer e dizer: Jesus é o caminho, a verdade, a vida, Jesus é a luz do mundo. Glória a Deus! Isto aqui estamos dizendo para dizer que bem-aventurados são aqueles, né, que não precisam recorrer a nada disso e aceitam pela fé, porque Jesus Cristo indica. Fala assim, ninguém tem maior credibilidade com Deus do que Jesus. Eu vou repetir, ninguém tem maior credibilidade com Deus do que Jesus.